Sejam bem-vindos à série Memória da Rabeca Brasileira, agora em versão podcast, graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Capítulo 5. Quem disse que isso é uma rabeca? Para descobrirmos por que importa e a quem importa saber ou definir o que é uma rabeca, precisamos considerar uma breve história do interesse pelo popular no Brasil, especialmente na virada do século XIX para o século XX. Esse é o período em que se identifica uma geração importante de pesquisadores da cultura brasileira, desde o pioneirismo de Silvio Romero, em Pernambuco e Rio de Janeiro, por exemplo. De lá para cá, podemos destacar outras obras, como as de Mário de Andrade e Câmara Cascudo. Elas são bastante representativas e referenciais no desenvolvimento de novos temas brasileiros e novas abordagens das culturas populares em diferentes viagens etnográficas. Viagens que, apesar de terem documentado a música de rabeca de Vilémon Trindade no início do século XX, por exemplo, citam indistintamente o violino em variados contextos folclóricos do norte e nordeste brasileiro, seja em festejos de boi no Rio Grande do Norte, ou seja em bailes caboclos das comunidades ribeirinhas do Amazonas. A esse respeito, podemos constatar, na verdade, no livro O Turista Aprendiz, do modernista Mário de Andrade, o curioso fato de que a palavra rabeca não aparece em seus diários de campo, ao mesmo tempo em que encontramos lá a identificação de rabequistas, até então desconhecidos da elite intelectual de sua época. Esse aparente paradoxo de documentação etnográfica provavelmente emerge porque o violino ainda era a palavra hegemônica enquanto categoria classificatória do grupo do qual fazia parte Mário de Andrade e Câmara Cascudo. Já no livro Vaqueiros e Cantadores, de 1939, o autor potiguar faz, por sua vez, uma menção direta à rabeca, de Fabião das Queimadas, ainda que o instrumento naquela ocasião também não tenha sido aprofundado pela curiosidade cascudiana, inclusive conhecida por sua fome insaciável de objetos, gestos e oralidades do sertão brasileiro. Talvez porque Câmara Cascudo estivesse muito mais interessado na poesia do que na música de Fabião das Queimadas, cuja composição poética, registrada em 1921, pelo então jovem pesquisador, nos revela impressionantes relatos de vaquejadas em que o rabequeiro negro assume a voz do boi e saúda ironicamente os cavalos que o perseguem no agreste. Ao encarnar o animal, portanto, Fabião das Queimadas nos descreve em versos do Potengi pequeno as relações da oralidade com as gestas de gado, com as festas de vaquejada e demais temas que interessam muito mais do que a rabeca que o acompanhava, que acompanhava esse vaqueiro cantador nos chamados romances de boi. Inclusive, segundo Silvio Romero, antes de Cascudo, muitos outros romances desse tipo se mostraram contemporâneos às lutas da independência do Brasil, ou seja, a proclamação da República, etc., como é o caso do romance do boi Espácio. Boi, aliás, que, como já consideramos em outro episódio, está intimamente ligado à rabeca, inclusive pelo verbo tanger, verbo que tanto intitula a publicação portuguesa de 1639, conhecida como A Arte de Tanger Rabecas, como também protagoniza a atividade pastorícia que fixou populações sertanejas na era do couro no Brasil de dentro. Trata-se de um período em que o gado representava tudo no sentido da riqueza e da força social da colônia brasileira e que fixou a rabeca
na literatura oral e na poesia de tradição romanceira, conforme já vimos. Nesse contexto histórico, na virada do século XIX para o XX, a rabeca não só participou na música de boi, de reis e demais variações desse folguedo pelo Nordeste e pelo Brasil, como também participou da música do boi nas variações de vaqueiro e festas de apartação. Pois após os jogos, ao cair da tarde, estavam sempre presentes para o divertimento dos presentes o violeiro ou o rabequeiro. Mas qual a diferença entre música e musica? Segundo o Câmara Cascudo, musica é a palavra que designa o puxão que o boi recebe pelo rabo nas vaquejadas típicas do Nordeste. Tal descrição aqui nos inspira a um trocadilho poético entre as duas palavras, música e musica, pois o sertanejo que tange, seja a rabeca ou seja o boi, puxa para si o rabo do bicho ou o arco do instrumento. A diferença é que pela mão do rabequeiro se faz música no repuxo do arco, e pelo rabo, nas pegas de boi, o vaqueiro faz musica em busca de fama e valentia, em busca de tenacidade. Ambas as formas culturais se tornaram dignas de louvação nas cantorias de rabeca de Fabião das Queimadas, no começo do século XX, no Agreste Potiguar. Afora essas aproximações possíveis a partir da obra de Câmara Cascudo, em Vaqueiros e Cantadores, destacamos que os mais antigos versos conhecidos de músicos rabequeiros são dedicados aos bois, touros e vacas, e que Silvio Romero e Câmara Cascudo foram pioneiros em coletar exemplos dessa antiguidade fantástica da figura do boi glorificado em folguedos e em romances, mesmo que sem necessariamente ligá-los à expressão dos rabequeiros que os acompanhavam. E por isso consideramos importante uma análise do processo pelo qual, no século XX, o boi se tornou gradativamente um tema de interesse para pensar a rabeca brasileira. Saudações, minha gente! Eu sou Caio Padilha e esse é o nosso 5º de 8 episódios especiais da série iniciada em abril de 2020 no YouTube, em parceria com a Láfia Filmes de Marcuse de França. Lá, nós entrevistamos, em transmissões mensais e ao vivo, mais de 30 especialistas, totalizando mais de 20 horas de conteúdo sobre música de rabeca no Brasil. A trilha e o texto original deste episódio podcast é de minha autoria e tem trabalhos técnicos e edição de áudio de Rafael Gomes. Mesmo que no tempo de juventude dos eminentes escritores anteriormente citados, a rabeca não merecesse em suas obras uma distinção marcante, sabemos que, paralelamente, esse instrumento popular, ainda assim, já era definido pelos versos do rabequeiro Fabião das Queimadas. No início do século XX, este romanceiro cantador apresentava sua rabeca na região do Agreste do Rio Grande do Norte de um modo bastante peculiar, com os seguintes dizeres: minha rabequinha é meus pés e minha mão, é meu roçado de milho, minha planta de feijão, minha criação de gado, minha safra de algodão. Tal elaboração poética nos parece reveladora da complexidade antropológica em que a rabeca se insere enquanto objeto na cultura nativa da época, pois em suas apresentações andarilhas, Fabião evidenciava a relação de seu instrumento não apenas com a música e a poesia, mas com seu corpo, sua subsistência, as plantas e o gado que o rodeava. Ou seja, a música de rabeca pode ser percebida como uma linguagem viva de um certo contexto histórico-geográfico, o que nos remete a uma dimensão cultural da geografia bastante importante, que aponta caminhos para a compreensão de uma performatividade da rabeca que parte do corpo, cujo gesto musical fixa um território na existência do músico cantador e na paisagem sonora que ele produz, e que se insere, na medida em que seu corpo é o corpo do ser no território. Como se os sons e as músicas de rabeca
atuassem como motivadores existenciais, intrinsecamente conectados aos processos de territorializações, enraizamentos identitários e migrações das populações e do gado extensivo tão presente na tradição romanceira de Fabião das Queimadas. Aliás, como já abordamos em outro episódio, fica patente nesses versos a forte relação que a rabeca brasileira tem com a figura do boi, tanto nas danças dramáticas quanto na chamada literatura oral, que tanto interessou a Câmara Cascudo desde as primeiras décadas do século XX. O boi e a rabeca, ao interagirem entre si e depois ao interagirem com a imaginação do que seria uma nação brasileira na obra de Mário e de Cascudo, participam da relação metrópole e colônia, moderno e tradicional, urbano e rural, que também foram implicadas na temática de Antônio Cândido, pelo que podemos apreciar no livro Parceiros do Rio Bonito, por exemplo. Todas essas dualidades citadas atravessam contextos históricos que vão para além da música de rabeca e nos permite pensar sobre o modo que a inteligência brasileira, na virada do século XIX para o XX, inicia o desenvolvimento de um quadro discursivo referencial para os debates ideológicos sobre brasilidade e cultura popular, onde ali, afinal, se inscreve a tal memória da rabeca brasileira. De modo que o pensamento social brasileiro, o boi e a música de rabeca podem estar bastante relacionados entre si na vida de importantes rabequeiros e na obra de eminentes folcloristas que estão, enfim, na sociogênese da antropologia e da etnomusicologia no Brasil. Como já abordamos em outro episódio, o século XX também foi marcado pelo embate entre a ciência do folclore e as ciências sociais nas principais universidades brasileiras. Para contextualizar esse tema, basta retomarmos embates entre Florestan Fernandes e Edson Carneiro em meados da década de 50. Entretanto, digamos que sobreviveram dessa disputa de rumos na ciência alguns diversos interesses intelectuais sobre música, literatura e sociedade dentro do pensamento social brasileiro, que antes não eram legitimados nas universidades, seja nas aulas da Dina Dreyfus, né, de seu esposo, ou de seu esposo, Lévi-Strauss, que inspirariam estudos de estrutura e gramática das canções populares, seja na obra de Antônio Cândido de Melo, interessado na cultura caipira e literatura brasileira, e mesmo nos interesses mais ecléticos sobre músicas e danças populares de Câmara Cascudo e Mário de Andrade. Em todos esses casos encontramos a emergência das condições necessárias para que a rabeca fosse constituída como objeto de estudo etnomusicológico nos dias de hoje. Estamos falando de um longo processo intelectual que culminou, portanto, em um afloramento do interesse pela rabeca nas universidades no final do século XX. Nesse contexto, cita-se frequentemente a obra do José Eduardo Gramani, depois organizada por sua filha Daniela Gramani, no livro Rabeca, O Som Inesperado. Podemos lembrar também que são dessa época as pesquisas de John Murphy, na Zona da Mata Pernambucana, em que Ciba Veloso, rabequeiro da banda Mestre Ambrósio, foi auxiliado também em sua defesa de monografia sobre música de rabeca nos anos 90. Também temos a importante dissertação de Ana Cristina da Nóbrega sobre o uso da rabeca no cavalo marinho em Bahia, na Paraíba, e a tese da compositora paulista Kilza Sete em 1985. Todos esses exemplos estão entre muitos outros exemplos acadêmicos e artísticos que atestam que o final do século XX inaugura um novo interesse sobre a rabeca no Brasil. Diante, então, dessa sociogênese da rabeca enquanto objeto de estudo, encontramos no interesse geral sobre o instrumento aquelas perguntas bem típicas, inclusive, dos músicos ligados ao movimento armorial ou ao mangue beat,
sempre tiveram que responder, né? As perguntas do público, né? Que perguntava, isso não é um violino? Isso é um violino popular? É um violino rústico? Seria um primo pobre do violino? Todas essas questões parecem relacionadas à necessidade socialmente construída de uma diferenciação entre rabeca e violino que foi imaginada, né, e que não existia antes, né? Foi uma construção social, foi uma invenção. Trata-se de uma demanda recente, inclusive, já que no início do século XX não encontramos nenhuma importância dessa distinção, nem nas obras de Câmara Cascudo, nem nas de Mário de Andrade, autores que tantas coisas distinguiram, né, detalhadamente na cultura popular. E mesmo que ambos tenham documentado e entrevistado diferentes rabequeiros no agreste do Rio Grande do Norte, tais como Fabião e Vilemão, não vislumbramos em suas obras o tal interesse específico na rabeca. E 100 anos depois, pesquisadores parecem bem mais engajados no tema da rabeca brasileira e na etnomusicologia que emergiu nas universidades. Para entender essa dinâmica histórica na transformação do interesse intelectual pela rabeca, precisamos saber que tanto em Portugal como no Brasil, violino e rabeca eram palavras que, de modo geral, poderiam se referir ao mesmíssimo instrumento. No início do século XX, em Portugal, por exemplo, é só no início do século XX que os conservatórios de música passaram a adotar formalmente a palavra violino ao invés de rabeca nos programas curriculares de ensino. Ou seja, nessa época é que o violino passou a ser a palavra adotada para designar o instrumento ensinado de maneira formal e erudita, afastado das transmissões orais de conhecimento. Esse primeiro afastamento entre os instrumentos foi, portanto, um artifício oficial, circunstancial, e aparentemente não foi amplamente compartilhado na sociedade, especialmente nas regiões mais periféricas. De qualquer modo, temos em 1901, na metrópole portuguesa, um marco documental, né, dessa bifurcação entre as duas palavras. E para os historiadores da cultura popular, a rabeca naquele momento passa a ser definida em comparação hierárquica ao violino, e não por suas próprias características musicais e organológicas. Já na língua inglesa, a diferença entre as palavras fiddle e violin parece ser assimilada mais facilmente como referentes a instrumentos distintos no século XX, mesmo com todas as semelhanças físicas e sonoras entre eles, e apesar de também estarem implicados naquela tal dualidade de separação entre cultura popular e cultura erudita. Em qualquer dos casos, devemos lembrar que, ainda que palavras possam ser consideradas sinônimas ao referirem-se ao mesmo instrumento, não quer dizer que sejam palavras antropônimas. Ou seja, não é suficiente dizer que cada um desses nomes se referem ao mesmo instrumento, pois o que está em jogo aqui não é apenas uma questão de nomenclatura para dicionários de música, mas uma questão de cosmologias diferenciadas em cada categorização, de modo que o rabequeiro e o violinista, ao definirem seus instrumentos, aderem a essas diferentes cosmologias, ainda que de maneira inconsciente ou ingênua, né, em alguns casos. Do ponto de vista antropológico, os nomes devem ser considerados em suas influências históricas, políticas e ou religiosas. Por essa perspectiva, a palavra rabeca ou a palavra violino estão atravessadas por motivações de poder, motivações de identidade, de territorialidade. E são essas motivações que levam pessoas a escolherem o uso de uma ou outra designação em diferentes contextos. Os nomes não se referem apenas às particularidades físicas e sonoras de cada um desses instrumentos, né? Eles também ressaltam suas qualidades simbólicas na cultura em que se inserem. Os nomes referem-se até mesmo às profissões que podem ser tão diferentes quanto as de um rabequeiro e de um violinista no Brasil. Sem falar que diferentes nomes perpetuam diferentes tradições
e diferentes familiaridades de repertórios, linguagens e técnicas musicais do violino ou da rabeca. E por último ainda, argumentamos nesse mesmo raciocínio que a relação que os nomes estabelecem com órgãos oficiais em torno da rabeca, como, IFAM, Funarte, Sesc ou centros culturais de instituições bancárias, revelam importantes relações de poder que influenciam criações, expressões artísticas, políticas estatais e mobilizam a opinião pública sobre temas e categorias de leitura da realidade. Assim, ao serem adotados pela imprensa e meios de comunicação em massa, por exemplo, a palavra rabeca, a palavra violino, são nomes que também caracterizam influências de moda e de tendências sociais distintas, implicadas na cultura. Seja como for, a homologia entre rabeca e violino durou bastante tempo no Brasil e muitos violinistas e violistas de orquestra passaram a vida inteira sem tomar conhecimento de qualquer distinção relevante entre seus instrumentos e a rabeca. Porém, após uma primeira aproximação, uma aproximação qualquer entre rabequeiros tradicionais e violinistas de concerto sinfônico, emerge uma percepção de que os repertórios são bastante diferentes e que a sonoridade de cada um desses instrumentos tem um sotaque próprio, que pode ser percebido até mesmo por ouvintes leigos em música. Mas o que mais nos chama a atenção aqui é o desinteresse por essas diferenças entre os dois instrumentos até os 3 primeiros quartos do século XX. Não apenas nas universidades, mas também na imprensa. Em 1922, por exemplo, a revista Fonfon, do Rio de Janeiro, publica uma matéria sobre o rabequeiro Fabião das Queimadas. Mas, curiosamente, a referida matéria não faz nenhuma menção à rabeca de Fabião, que hoje tanto enfatizamos como merecedora de distinção. Ao invés de rabequeiro, a revista prefere definir Fabião como um dos últimos representantes de um Brasil antigo e dispara outras adjetivações que julga mais digna de interesse. Abro aspas. Fabião das Queimadas é um cantador satírico, repentista terrível e comentador inverso das vaquejadas e pegas de gado bravo. Alegre, motejador, de um sadio e espantoso otimismo, é analfabeto e frui as vantagens de assombrosa memória. Fecho aspas. Já no livro Vaqueiros e Cantadores, publicado em 1939 por Câmara Cascudo, ainda sobre Fabião das Queimadas, cuja arte já se conhecia na capital desde a década de 20, encontramos menção à rabeca, mas aparentemente sem nenhum interesse especial do autor sobre o instrumento e suas idiosincrasias. Também nesse mesmo período histórico, em 1928, ao documentar o rabequeiro Vilemão Trindade, no Agreste Potiguar, Mário de Andrade não dedicou nenhum destaque importante que fosse digno de um ensaio analítico sobre a rabeca no Brasil. Ou seja, foram necessários pelo menos 70 anos de história social transcorrida no Brasil, no século XX, para que, digamos, a elite intelectualizada da imprensa, do cinema, da literatura e da música destacasse interesse pela rabeca brasileira. E apenas no último quarto do século passado é que emerge o interesse acadêmico sobre o instrumento que tratamos nessa série de podcasts. A esse respeito, indico aos ouvintes assistirem no YouTube o episódio As Rabecas no Cinema Brasileiro, onde eu entrevistei os grandes Rosenberg Cariri, Buca Dantas e o rabequeiro Éder Fersan, que protagoniza o filme Rabeca, dirigido por Caetano Dias, no sertão da Bahia. Pois bem,
Se de um lado temos um século XX quase todo silencioso sobre o instrumento que protagoniza nossa série, foi nesse mesmo século que, segundo documentações, os rabequeiros expressaram sua música, romanceiros recitaram sua literatura poética ao som da rabeca, etc. Foi o século em que Cego Aderaldo Rabequeiro promoveu a exibição de cinema em lombo de jumento, enquanto que a literatura de cordel divulgou as notícias dos mais afamados rabequistas do Brasil. Ou seja, temos aí duas histórias paralelas para serem contadas sobre o processo cultural que levou a rabeca a se tornar tema da elite intelectual brasileira e se tornar objeto de interesse musical para artistas contemporâneos. Eu sou o rabequeiro e pesquisador Caio Padilha e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os amantes da rabeca e fique muito à vontade para mandar suas sugestões e críticas para o meu correio eletrônico e-maildepadilha@gmail.com. E nos despedimos hoje com o nosso momento Rabeca Livre Brasil, em que sugerimos um disco e um livro que possam instigar ainda mais os nossos temas. Hoje eu vou indicar para vocês o disco de 1997 do duo Bem Temperado, que era formado por José Gramani e Patrícia Gatti, chamado Mexericos da Rabeca. Também o disco de 2004 do grupo Gesta, chamado A Chave de Ouro do Reino do Vai Não Volta. O livro de hoje que eu vou indicar é do ano de 2000 e é da Ana Cristina de Nóbrega, chamado A Rabeca no Cavalo Marinho de Bahia, Paraíba. Fique agora com a saudação dos rabequeiros e rabequeiras do grupo Rabeca Livre Brasil, um grupo do WhatsApp com quase 200 integrantes. Saudações, meu nome é Kelly Guimarães, sou rabequeira, sou de São Paulo, tenho um projeto chamado Rabeca Andarilha, onde me apresento nas ruas, nas praças e também somo com todos os coletivos de cultura da Zona Leste de São Paulo. E atualmente eu me mudei, estou morando em Olinda, Pernambuco, e estou aqui também somando com os artistas aqui dessa região maravilhosa, cheia de cultura popular, onde eu me inspiro para tocar minha rabeca. E é isso. E hoje, sabe o que eu vim fazer? Dar um salve aí pro Caio Padilha com esse projeto maravilhoso que é Memórias da Rabeca Brasileira. Muita gratidão aí por esse trabalho lindo. Salve pessoal, aqui quem fala é Rodrigo Nasser, sou ator e rabequeiro de Campinas, São Paulo. Tento trazer no meu trabalho várias linguagens do teatro popular, o teatro de rua, o teatro de máscaras, a mímica, e tento também cada vez mais trazer a rabeca na construção dessa linguagem de atuação. Exploro isso principalmente no espetáculo que eu estreiei em 2019, um monólogo chamado As Desventuras do Capitão Rabeca, em que eu brinco um pouco com essa ideia da construção de um tipo e da rabeca como característica de um caráter. Mas é isso. Prazer estar aqui e grande abraço. Pessoal, salve! Meu nome é Alício Amaral, sou rabequeiro, dançarino, ator, fundador da companhia Mundo Rodar de São Paulo, juntamente com minha parceira Juliana Pardo. Desenvolvo um trabalho sobre as rabecas brasileiras há mais de 25 anos. Na nossa trajetória, nós criamos um espetáculo em homenagem aos rabequeiros e rabequeiras, aos mestres e a esse instrumento, que é o Memórias da Rabeca. O espetáculo estreou em 2017 no Sesc Pompeia e segue a todo vapor aí. Esse ano a gente tem novidades, um projeto também sobre a pesquisa nossa amazônica, chamado Rabeca da Terceira Margem. É isso aí, um grande abraço para todos e parabéns e vida longa ao Memórias da Rabeca Brasileira. Um abraço.
Essa série especial de podcasts está sendo viabilizada graças ao patrocínio da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.